Olá a todos. Nesta aula, irei abordar as questões relativas à estabilidade de sistemas no domínio discreto. Serão mostradas as condições nas quais um sistema discreto é estável e mostrar a relação existente entre o plano S, que define o domínio dos sistemas contínuos, com o plano Z discreto. Vou apresentar também as transformações bilineares importantes para analisar os critérios de estabilidade no domínio Z e relacionar essas transformações para definir o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz para sistemas discretos. Antes de falar da estabilidade de sistemas discretos, vamos relembrar as condições para definir a estabilidade no plano S, ou seja, para sistemas contínuos. Vamos considerar então no plano S um ponto ou um polo definido como sua parte real e a sua parte imaginária. Então o ponto no plano S, ele é mapeado, aqui vou chamar de sigma, a parte real, e ômega, a parte imaginária, de forma que S pode ser definido como sendo sigma mais j ômega. Em sistemas contínuos, nós vimos que se a parte real dos polos em malha fechada estiver à esquerda do semiplano complexo, ou que todos os polos em malha fechada estejam à esquerda do plano complexo, com a parte real negativa, o sigma negativo, o sistema será estável. Basta eu ter somente um polo com a parte real positiva, ou seja, à direita do plano complexo, para que o sistema seja instável no plano S. Se o meu sigma for igual a zero e os meus polos do sistema estiverem no eixo imaginário e os outros polos, porventura, estiverem à esquerda do plano complexo, meu sistema ele vai ter uma condição de instabilidade marginal ou marginalmente estável. Então, com isso, nós podemos definir as três regiões no plano S de estabilidade. Então, os polos em malha fechada que estão todos no semiplano esquerdo, no plano complexo, do plano S, o sistema ele vai ser estável. Eu vou chamar essa região como sendo a região A. Os polos que estiverem no eixo imaginário de multiplicidade 1, que não tenham polos do lado direito, o sistema ele vai ser marginalmente estável. Vou chamar aqui como sendo a região B. E basta um polo em malha fechada com parte real positiva, ou seja, à direita do semiplano complexo, para que o sistema ele seja instável. Então agora nós vamos fazer o mapeamento dessas regiões em relação ao plano Z, ou seja, a gente vai passar do contínuo para o discreto. Se nós recuperarmos a definição da variável Z, nós temos que Z é igual a exponencial elevado ao período de amostragem vezes S. No plano complexo, a gente acabou de relembrar que S é igual a sigma mais j ômega. Então nós vamos substituir essa expressão aqui na definição de Z, ou seja, é exponencial a t que multiplica sigma mais j ômega. Eu posso expandir essa exponencial como sendo exponencial de sigma t vezes exponencial j ômega t e finalmente chegar na representação complexa trigonométrica do tipo exponencial sigma t que multiplica cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Sabendo que esse termo nós temos, por definição, um módulo igual a 1 e o ângulo vai ser ômega t relativo aqui a essa expressão trigonométrica. E no final, a gente chega na expressão z é igual a exponencial sigma t com ângulo ômega t. Então, a partir dessa expressão que a gente vai analisar o comportamento entre os polos definidos no plano S e mapeá-los no plano Z. Vamos analisar então este valor de sigma que faz parte do argumento desta exponencial. Para valores positivos de sigma, nós temos este termo, exponencial sigma t, ele vai ser maior do que 1. Bom, sabemos que sigma positivo nós estamos posicionados à direita do plano complexo, ou seja, para esses casos nós temos que o sistema discreto correspondente quando o sigma for maior que zero vai ser essa exponencial maior do que 1 e o sistema ele vai ser instável no plano Z. A segunda condição é de sigma igual a zero. Neste caso, nós teremos essa exponencial ela vai ser igual a 1, e caso os meus polos tenham multiplicidade de 1 e eu não tenho nenhum polo no semiplano direito, então meu sistema ele vai ser marginalmente estável. E no caso do meu sigma ser negativo, ou seja, estou à esquerda do plano complexo na zona de estabilidade no plano S, a minha exponencial sigma t vai ser menor do que 1 e eu vou estar, por consequência, na zona de estabilidade. Meu sistema ele vai ser estável. A zona limite vai ser quando o módulo do meu número complexo em Z for igual a 1. Isso aqui me delimita o que nós chamamos de círculo unitário, onde os polos cujo módulo seja inferior a 1, ou seja, para que o sistema ele seja estável,
Todos os polos em malha fechada têm que ter um módulo inferior ou igual a 1. Basta eu ter um polo cujo módulo seja superior a 1, ou seja, fora do círculo unitário, para que o sistema seja instável. Então, com isso, nós conseguimos mapear o plano S no plano Z da seguinte forma. Os polos à esquerda do plano Z, os polos estáveis, estão aqui dentro de um círculo, que nós vamos chamar aqui de círculo unitário. Então, toda essa área aqui em azul são polos estáveis do sistema. Já a linha vermelha, que é o limite da estabilidade, a linha que define um sistema marginalmente estável, ela também está representada aqui por essa borda vermelha de raio 1. Essa região é a B, que no plano Z é todos os pontos aqui com o raio unitário. A fronteira é justamente esse raio igual a 1 que define o círculo unitário. Basta então que somente um polo esteja na região instável no plano S, representado pela região C, à direita do plano complexo. O mapeamento desses polos estão fora do círculo unitário. Um polo nessa região já é o suficiente para deixar o sistema instável. Então, resumindo, um sistema de controle digital ele é estável se todos os polos da função de transferência em malha fechada estiverem dentro do círculo unitário no plano Z. E para que um sistema discreto seja instável, pelo menos um polo deve estar fora do círculo unitário. Essas condições são extremamente importantes para a gente analisar a estabilidade de sistemas discretos, e agora nós vamos fazer um exemplo numérico e de simulação para ilustrar esse comportamento. Então vamos fazer um exemplo para determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada, um sistema discreto, onde eu tenho aqui na minha planta o modelo do processo, que eu vou chamar como sendo GP, um segurador de ordem 0, representado aqui por essa função de transferência, que eu vou denotar como sendo G de H, um amostrador, trabalhando com o período de amostragem T, e eu tenho aqui a realimentação do sistema em malha fechada. Bom, aqui nós podemos agrupar as duas funções de transferência, elas estão em série, elas podem se tornar aqui uma função que vamos chamar de G, onde G é o produto de GH vezes GP, e aqui neste caso a gente vai ter a função G resultante deste produto em malha fechada, cuja função de transferência em malha fechada, que eu vou representar aqui pelo nome FTMF, vai ser igual a G sobre 1 mais G. Como eu estou no sistema discreto, vai ser G de Z. Então nós precisamos passar este produto para o domínio discreto, calcular a função de transferência em malha fechada e aí sim analisar a estabilidade. Qual o parâmetro que será analisado para verificar a estabilidade desse sistema? O período de amostragem T. Então, um bom ajuste deste período de amostragem impacta diretamente na estabilidade da malha. Nós não podemos escolher este valor sem critério. Nós vamos ver que o período de amostragem ele interfere diretamente na estabilização de um sistema de malha fechada quando nós temos um sinal amostrado da forma como está aqui apresentado nesta figura. Então vamos calcular aqui a função G, produto dessas duas funções, que vai ser igual a 1 menos exponencial de menos st sobre s vezes 20 sobre s mais 5. Então lembrando aqui que eu estou no domínio S. Então uma técnica para a gente transformar G de S em G de Z, nós vamos incorporar este 1 sobre S aqui na função de transferência e agora expandir em frações parciais esta parte aqui combinada desses dois termos, 1 sobre S e 20 sobre S mais 5. Então essa parte 1 sobre S vezes 20 sobre S mais 5, a gente pode dividir aqui em duas frações parciais, A sobre S mais B sobre S mais 5. A gente chega nessa equação com duas variáveis, 5A igual a 20, A mais B igual a 0. A gente chega nas expressões A igual a 4 e B igual a menos 4. Então nós podemos substituir aqui em cima 4 e menos 4 e daqui nós vamos substituir esta parte da função de transferência. Então agora fica fácil a gente transformar essa função de transferência para o domínio Z, domínio discreto. Este termo, por definição, é Z menos 1 e as transformadas são conhecidas e tabeladas. G de Z vai ser igual a 1 menos Z menos 1. Vou colocar o 4 em evidência e tirar do parênteses, vezes a transformada Z de 1 sobre S, que é o integrador, que é Z sobre Z menos 1, e depois a transformada Z de 1 sobre S mais 5, que é Z sobre Z menos exponencial de menos 5t. A gente pode reorganizar esses termos, fazendo 1 menos Z menos 1, que é Z menos 1 sobre Z. Fazendo a multiplicação e desenvolvendo esses termos, a gente obtém que G de Z é igual a 4 que multiplica 1 menos exponencial de menos 5t sobre Z menos exponencial de
de menos 5t. Então, com esse valor calculado, falta agora substituir essa expressão na função de transferência de malha fechada e encontrar a função de transferência resultante. Então, substituindo o g aqui nessa expressão, fica o g sobre 1 mais g. Nós vamos chegar que a função de transferência de malha fechada vai ser igual a 4, que multiplica 1 menos exponencial menos 5t, sobre z menos 5 exponencial de menos 5t menos 4. Então, esta é a função que a gente vai analisar a estabilidade desse sistema de malha fechada, sistema discreto, amostrado no tempo, período de amostragem t. Então, neste ponto, nós estamos interessados unicamente em analisar o denominador dessa função de transferência. É através dos polos desse denominador que a gente vai determinar se o sistema ele é estável ou instável e aí determinar a faixa de valores para o período de amostragem, que está aqui nessa exponencial, para que o sistema seja estável. Então, em sistemas discretos, a gente viu que para um sistema ser estável, os polos de uma função de transferência de malha fechada tem que estar dentro do ciclo unitário. Ou seja, o módulo aqui dos polos do denominador tem que ser menor do que 1, o que implica dizer que 5 exponencial de menos 5t menos 4 em módulo tem que ser menor do que 1, o que implica dizer que esse valor tem que ser maior que menos 1 ou menor do que 1. Tomando o primeiro caso, onde nós temos essa desigualdade sendo menor do que 1, passando o menos 4 para o outro lado, nós temos que a exponencial menos 5t tem que ser menor do que 1. Tomando o logaritmo, menos 5t tem que ser menor do que o logaritmo de 1. Esse menos inverte o sinal, fazendo que t precisa ser positivo. No segundo caso, nós temos este argumento deve ser maior do que menos 1 para ficar dentro do ciclo unitário, ou seja, exponencial de menos 5t tem que ser maior que 0,6. Então, resolvendo esse termo, nós chegamos na expressão de que t tem que ser menor do que menos o logaritmo de 0,6 sobre 5, que vai dar um valor aproximado de 0,102. Então, para que o sistema seja estável, o período de amostragem deve estar entre 0 e 0,102 segundo. Se nós tomarmos um período de amostragem, por exemplo, igual a 0,5, 1, qualquer valor que seja superior a 0,102, o sistema ele vai divergir, ele vai ficar instável. Então, vamos agora fazer uma simulação no MATLAB para a gente comprovar este resultado aqui que acabamos de obter. Então aqui eu vou ilustrar um script MATLAB bem simples para mostrar como que o período de amostragem influencia na estabilidade de um sistema de malha fechada discreto. Então aqui nesta primeira linha estou definindo a minha função de transferência, a minha planta contínua 20 sobre S mais 5. Nessa segunda linha eu estou definindo o período de amostragem, aqui eu estou pegando um intervalo de T menor do que 0,102, coloquei aqui 0,05 para facilitar aqui a análise, né? Então este é um período de amostragem escolhido dentro da faixa de estabilidade, então nós esperamos que o sistema seja estável com esse valor. Aqui, nessa terceira linha, eu faço a transformação do sistema contínuo para a função de transferência discreta, Continuous to Discrete, GP e o tempo de amostragem. Calculo a minha função de transferência em malha fechada e depois eu vou fazer uma resposta ao degrau unitário. Vou colocar aqui 10 segundos de janela para este caso. Eu vou executar e aqui eu tenho a resposta ao degrau unitário. Então, o degrau ele é uma entrada limitada. Para o sistema ser estável, a saída tem que ser limitada também. Eu vejo que o sistema está comportado, né? Ele não diverge, ele converge aqui para um valor em estado estacionário. Agora, utilizando um período de amostragem maior do que 0,102, vamos colocar aqui 0,5, ele está fora da faixa de estabilidade. Vamos executar novamente o programa e aqui nós vemos claramente que o sistema diverge, 4 a 10 a 10. Então, para uma entrada limitada, o sistema está divergindo, o sistema é instável para esse período de amostragem. E agora, para este último cenário, nós vamos pegar o t igual a 0,102. Para pegarmos o valor exato, vamos utilizar o logaritmo neperiano, 0,6 sobre 5, para posicionar os polos exatamente na fronteira da estabilidade, ou seja, módulo dos polos igual a 1. Então, aqui o sistema tem que ser marginalmente estável. Vou passar aqui só para 2 segundos. Vamos executar agora esse script. Então, olha só que interessante. O sistema ele nem diverge e nem converge. Ele fica oscilando indefinidamente, né, sem amortecimento, entre um limite superior e inferior, e a amplitude ela não aumenta com o tempo. Ele está marginalmente estável. Os polos estão bem na fronteira ali do ciclo unitário. O módulo do polo resultante em malha fechada aqui é igual a 1, né, justamente porque nós estamos ali com o máximo permitido de período de amostragem. Se aumentar um pouco mais o período de amostragem, o sistema vai divergir. Se eu diminuir um pouco o valor em relação a esse limite, ele vai convergir e vai estabilizar um valor fixo em regime permanente.
Para a análise da estabilidade de sistemas dinâmicos contínuos, existem métodos como o critério de Hurwitz que permitem a análise sem calcular os polos dos denominadores das funções de transferência em malha fechada. Já abordamos em uma outra videoaula este critério de Hurwitz, está aqui nas playlists do canal. Eu convido a todos a assistir ou relembrar os conceitos relativos a este método de análise de estabilidade. É importante salientar que o critério de Hurwitz só vale para sistemas contínuos. Entretanto, existe uma forma de adaptar o problema do domínio discreto para análise contínua através de uma adaptação ou transformação e assim poder utilizar o critério de Hurwitz para sistemas amostrados. Esse processo de transformar análise discreta para contínua e vice-versa é o que chamamos de transformação bilinear. Então, como é que a gente define a transformação bilinear e por que ela é importante para a análise de estabilidade e a adaptação dela para utilizar o critério de Hurwitz? Então, se a gente pegar a definição da variável z, ela é igual a exponencial ds. E logo, para a gente calcular S em função de Z, a gente precisa tomar o logaritmo neperiano e chegar aqui nesta representação. Logo, a transformação de Z para S e de S para Z, ela não é trivial. Nós temos um termo aqui exponencial e logarítmica que torna essa conversão S e Z bem mais complexa. A alternativa utilizada para contornar esse problema é encontrar uma transformação mais simples, por exemplo, utilizando uma conversão linear e que seja válida nos dois sentidos. Daí que vem o conceito de transformação bilinear. Ela é linear, digamos assim, nos dois sentidos. E como é que a gente faz isso? Vamos definir então uma nova variável w contínua, mapeada num plano w. Assim, vamos definir uma transformação do tipo z igual a 1 mais t sobre 2 vezes w sobre 1 menos t sobre 2 vezes w, t o período de amostragem. Podemos assim resolver esta equação para w e chegamos na seguinte representação: 2 sobre t, que multiplica z menos 1 sobre z mais 1. E por que essa transformação nessa estrutura? Se nós calcularmos no plano w fazendo z igual a exponencial de j ômega t, vamos encontrar todo o eixo imaginário mapeado no plano w. Ou seja, com essa representação linear, o círculo unitário no plano z é transformado no eixo imaginário do plano w. Dessa forma, é possível migrar facilmente do contínuo no plano w para o discreto aqui no plano z, na área que delimita toda a estabilidade do lado esquerdo do plano w, que é a região estável no domínio contínuo, nesses trajetos que delimitam todos os pontos, tanto aqui no plano w, esses pontos correspondentes aqui ao círculo unitário do plano z, domínio discreto. O equivalente no plano S, como se pode ver, ele não mapeia todos os pontos no eixo imaginário. Aqui eu estou mapeando todos os pontos no eixo imaginário com raio infinito. Entretanto, é possível aproximar o plano S do plano W nos casos onde a frequência no plano S, ômega S, ela é pequena e os diagramas frequenciais do plano S se aproximam do plano W. Mas como essa transformação bilinear do plano Z para o plano W funciona e ela mapeia corretamente as regiões de estabilidade nos dois planos, nós não precisamos avançar no plano S. Somente com o sistema contínuo no domínio W, ele é suficiente para analisar a estabilidade de sistemas discretos. É neste ponto que temos a vantagem nessa transformação bilinear. Com essa expressão de Z, podemos substituir na função discreta em Z, passar para o domínio W e daí em diante o critério de Hurwitz pode ser aplicado sem nenhum problema. Vai bastar somente analisar o denominador da função de transferência em malha fechada no domínio W. Montar a tabela de Hurwitz exatamente da mesma forma que para o caso contínuo, que eu já apresentei em outra videoaula sobre o tema. Vamos então resolver um exemplo para deixar isso mais claro. Então agora, neste exemplo, nós vamos utilizar o critério de Hurwitz para determinar a faixa de valores de K para estabilidade. Então agora, eu conheço o período de amostragem T, diferentemente daquilo que a gente fez no último exemplo. Tenho um extrapolador de ordem zero e agora eu quero encontrar a faixa de valores para o ganho do processo K para que esse sistema amostrado em malha fechada seja estável. Então eu não consigo utilizar o critério de Hurwitz diretamente nessa configuração. Nós temos que fazer alguns
passos para poder montar a tabela de forma correta. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é reorganizar esse diagrama de blocos. Então aqui eu separei o K, deixei ele isolado nesta parte do diagrama de blocos e passei o S do amostrador de ordem 0 para dentro aqui do processo. Eu vou chamar essa função de transferência do extrapolador de ordem 0 de GH, essa função de transferência aqui do processo vou chamar aqui de GP e vou chamar o produto dessas duas funções de transferência de G. Eu vou colocar o subscrito S para dizer que esta função ela está definida no domínio, no plano S, de forma que G de S é igual a função de transferência de H de S vezes GP de S. Bom, feito isso, os próximos passos que a gente tem que fazer é obter a função de transferência no domínio Z desta representação aqui em malha aberta. O próximo passo passar do domínio Z para o domínio W, utilizando a transformação bilinear. Então, o domínio W vai ser um domínio contínuo, porém diferente do domínio S, onde a gente consegue analisar toda a parte de estabilidade diretamente no plano W. O passo seguinte consiste em calcular o denominador da função de transferência de malha fechada de G de W, no domínio W, que vai ser 1 mais KG de W. Lembrando que quando a gente tem um diagrama de blocos com essa representação, a função de transferência de malha fechada é igual a G sobre 1 mais KG. E para o critério de Root, eu estou interessado unicamente na expressão do denominador da função de transferência de malha fechada, que nós vamos obter após realizar a transformação bilinear para o plano W. E último passo, nós vamos montar a tabela de Root no domínio W e analisar a mudança de sinal da primeira coluna. Para avaliar a faixa de valores de K para estabilidade, o K tem que ser tal que não deve haver mudança de sinal na primeira coluna, porque quaisquer mudanças que ocorrem de sinal na primeira coluna implica em polos instáveis, polos fora do círculo unitário ou polos à direita do plano W. Então vamos lá, vamos fazer cada um desses passos aqui agora. Então, passo número 1, nós vamos obter a função de transferência no domínio Z, calcular aqui a transformada Z deste produto de G de S. Então aqui nós vamos expandir este termo aqui em frações parciais. Então nós vamos obter 3 frações parciais de forma que A é igual a 1, B é igual a menos 1/3, C é igual a 1/3. Então substituindo acima eu tenho aquela expressão já expandida em frações parciais. Agora é fácil de calcular a função de transferência em Z. Então agora eu vou ter uma G de Z, lembrando que a exponencial de menos ST é Z a menos 1 e fazendo 1 menos Z a menos 1 é igual a Z menos 1 sobre Z. Eu vou colocar 1/3 aqui em evidência e calcular a transformada Z do restante dos termos. Então eu tenho aqui a transformada de 1 sobre S ao quadrado, é TZ sobre Z menos 1 ao quadrado, T é o período de amostragem, transformada de 1 sobre S, Z sobre Z menos 1, e 1 sobre S mais 3, Z sobre Z menos exponencial de menos 3t. Para este exercício, nós vamos considerar o período de amostragem de 0,2 segundo. Então aqui vai ficar 0,2 e aqui vai ficar 0,6. 3 período de amostragem, ficar 0,6. A título de exercício, sugiro desenvolver essa expressão até chegar na forma padronizada em zero, polo e ganho. Então assim nós concluímos o primeiro passo, que é obter a função de transferência no domínio Z. Então o passo seguinte, nós vamos fazer uma transformação bilinear. Nós vamos pegar essa função de transferência do domínio Z e passar para o domínio W através da transformação bilinear. E nós vimos que para verificar a estabilidade e mapear corretamente a zona de estabilidade entre o plano Z e o plano W, nós precisamos fazer essa transformação Z igual a 1 mais T sobre 2W sobre 1 menos T sobre 2W. Substituindo o valor de T sobre 2, vai ficar 1 mais 0,1W sobre 1 menos 0,1W. Nós vamos substituir Z nesta equação para encontrar um G agora no domínio W, contínuo. E precisa manipular todos esses termos aqui na função de transferência no domínio Z. Fica também como exercício o desenvolvimento aqui desta expressão, é um cálculo bem longo também. Aqui nós vamos utilizar uma função no MATLAB que vai passar do discreto para o contínuo. Vamos utilizar a função no MATLAB discrete to continuous. Vamos colocar como argumento a função G de Z e o método utilizado para
incorporar a transformação bilinear, é passada aqui neste argumento da função, é o segundo argumento da função Discrete Continuous, é utilizar um método tipo Tusting, que ele faz justamente essa substituição aqui dentro para passar do domínio contínuo em W. Então, executando essa função, a gente obtém a seguinte função de transferência: menos 0,02896, W mais 100,6, multiplica W menos 10 sobre W, W mais 2,913. A gente pode desenvolver esse polinômio para ficar já nas potências corretas. Então, uma vez que nós temos essa função mapeada no domínio W, vamos agora calcular a função de transferência de malha fechada e pegar somente a parte do denominador dela. Então, agora vamos calcular a expressão 1 mais kg de W. Então, fazendo essa operação, nós multiplicamos K vezes G, tiramos o mínimo, multiplicando aqui por 1. Então, essa parte de baixo, ela vai para cima e vai afetar o numerador da função de transferência. Então, essa parte de baixo não nos interessa, porque o denominador da função de transferência vai ser, de fato, somente este termo que vai ficar na parte de baixo da função de transferência de malha fechada. Então, nós vamos desconsiderar este denominador aqui. Então, agora eu vou multiplicar o K dentro do parêntese, a gente chega nessa expressão e vamos agora reagrupar as potências. Isolei o termo W ao quadrado, W aqui, os coeficientes já devidamente agrupados. Esta expressão é o denominador da função de transferência de malha fechada no plano W deste sistema mostrado. Então, nós fizemos tudo isso para preparar esse sistema e aplicar no último passo o critério de Hurwitz utilizando esta equação do sistema. Então, último passo, vamos montar a tabela de Hurwitz utilizando esta equação do denominador da função de transferência malha fechada. Para quem não lembrar de como montar essa tabela, eu sugiro rever a videoaula que eu trato desse assunto para o sistema contínuo. Então, aqui é a mesma coisa que foi explicado nessa outra videoaula. Então, eu peguei a maior potência, W ao quadrado, depois fui fazendo W elevado a 1 e W elevado a 0. Vamos preencher essa tabela. Então, este primeiro termo venha para cá, esse segundo desce para a segunda linha e esse último vai para a segunda coluna. Eu completo essa última aqui com 0. Eu preciso agora finalizar a última linha, que vai ser este valor vezes esse, menos esse vezes esse, que é 0, dividido por este termo, que vai ficar, então, o valor indicado aqui, 2,913K. Então, para o critério de Hurwitz, todos esses termos aqui não tem que ter mudança de sinal. Vamos adotar aqui uma notação de valores positivos, por exemplo, para todos esses valores aqui da coluna. Então, estipulando que todos esses valores devem ser positivos. Neste, o K deve ser positivo. Para esta, o K deve ser menor do que 11,1014. E para essa última, K deve ser inferior a 345,30. Então, para satisfazer todas as condições, o K deve ser maior do que 0 e menor do que 11,1014. Então, para verificarmos esses valores, vamos fazer um programa MATLAB, vamos testar os valores dentro da faixa de estabilidade, com o sistema sendo marginalmente estável e com valores de K que deixam o sistema instável. Neste script, nós estamos definindo aqui a função de transferência da planta contínua. Nesta parte, o período de amostragem, 0,2 segundo. Aqui, a transformação para o modelo discreto, GDZ. Nesta linha, a gente faz a transformação bilinear, como a gente mostrou agora há pouco. E aqui eu vou simular a função de transferência malha fechada com K estável, abaixo do valor de 11,1. Então, a função de transferência malha fechada, que eu vou calcular e gerar uma resposta ao degrau unitário para este K estável. Então, aqui está a resposta para o sistema, um degrau. Então, o sistema está completamente estável. Para uma entrada limitada, ele tem uma saída limitada. Então, para K igual a 1, ele está dentro da faixa que nós acabamos de obter, dentro da estabilidade. Então, esse sistema mostrado, ele é estável. Então, agora eu alterei o ganho, eu coloquei o K no limite da estabilidade, o K que deixa o sistema marginalmente estável. Então, aqui nós podemos ver que a oscilação, ela se mantém constante, não há nenhum decaimento, nenhum aumento da amplitude. O sistema ele está marginalmente estável. Então agora eu vou simular com um valor acima de 11,1, um valor instável, e ver se de fato na simulação nos mostra esse cenário. Então aqui para o sistema discreto nós podemos ver que para K igual a 12, o sistema ele começa a divergir, ele é instável e de fato comprova o resultado teórico que a gente obteve agora há pouco. Os polos desse sistema em malha fechada têm módulo maior do que 1. O teste que está sendo feito aqui agora é todo em Z, mas a obtenção dos resultados da tabela de Hurwitz foram feitos todos no plano W. E os resultados teóricos, eles de fato são comprovados aqui na simulação. Com isso nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigado novamente pela atenção e até a nossa próxima videoaula.